Guarda aí. Seja bem-vindo ao nosso Café com Negócio. Você que está aqui querendo aprender mais a como melhorar a sua gestão, o seu negócio, as suas finanças, nós estamos aqui todas as quintas-feiras para te ajudar a organizar as tuas finanças e o teu negócio, tá certo? Então, bora para a live. Eu e Brando Peixoto. Vamos falar sobre como você pode aumentar a sua renda. 3 formas de como você pode aí aplicar no dia a dia seu pessoal e dos seus negócios para aumentar aí o seu faturamento, a sua renda e muito mais ideias vai vir nessa live aqui, nesse bate-papo de Café com Negócio. Bora lá? Muito bem, isso mesmo. Já vai querer falar logo dos 3 pontos, ou explicar um pouco mais? Vamos pontuar aqui 3 pontos, né, que a gente 3 tipos de renda. Isso, que a gente estava conversando, para você primeiro entender quais são as fontes de renda que você pode aí desenvolver no seu negócio ou no seu dia a dia e aumentar essa renda. A gente começa aí pelo primeiro, né, Bruno? A gente vai falar da renda principal, de uma possível renda extra e de uma possível renda passiva. Então a gente vai acabar falando uma maneira de você aumentar cada uma dessas rendas, né? Que no final vai dar 3 dicas sobre cada. E a renda principal, né? O que seria? Seria o seu trabalho. Se você é uma pessoa que trabalha de carteira assinada, é o seu trabalho. Você passa o mês trabalhando pelo dinheiro daquele serviço que você está prestando, pelaquela carga horária que você está vendendo. E já dando uma dica, né, de como aumentar a tua renda principal, seria o quê? Fazendo especializações, fazendo curso, fazendo algo que fosse te capacitar mais para a área, para você conseguir subir de cargo ou ainda mesmo no mesmo cargo aumentar o seu valor porque você é uma pessoa mais capacitada. Então a primeira dica é você buscar novas capacitações, fazendo curso, faculdade, enfim, algum complemento para você estar evoluindo o seu nível profissional, para poder receber mais quanto a isso, na sua renda principal. O Brando, ele tocou aqui muito na renda principal com foco maior na pessoa física. Se você trabalha de CLT, né, de carteira assinada, se você é empresário também, que você é uma pessoa física, né, um empreendedor, uma empreendedora, também tem que fazer esse movimento, né, se possível for. Aí eu vou tocar aqui mais nessa questão da pessoa jurídica. O que é, Joyce, a minha renda principal? A sua renda principal, quando você tem um negócio, é o seu prolabore, o salário do dono. E aqui eu toco em algo bem específico como... Se você determinou aí dentro do seu negócio o valor do seu salário, ele tem que ser um valor fixo. O que é isso? Por que muitos negócios têm problema em relação a essa questão do salário do dono, da renda principal? Porque o dono, ele acaba não determinando o seu salário. E isso gera várias confusões, várias desorganizações. Por quê? Como é que você organiza algo se você não sabe nem quanto você vai ganhar? Vou dar um exemplo. Você acredita que vai ganhar 3 mil, 5 mil reais aí do seu negócio. Só que você tá vendo, você acredita. Aí você não fez ali um estudo do faturamento do seu negócio, das despesas, dos custos, para saber se de fato a sua empresa pode te pagar 3 ou 5 mil reais, aqui no exemplo, né, no caso. E aí você tira os 5 mil reais do seu negócio, que é a sua renda principal. Só que pode vir outro problema aí. Se a sua empresa não podia te pagar essa sua renda principal aí de 5 mil reais, será que era interessante você ter tirado ela? Então, assim, uma das dicas que eu deixo aqui é: você, dono de negócio, empresário, você precisa determinar o seu salário, que é a sua renda principal, com base no valor que a empresa pode te pagar. E como é que eu sei, Joyce, o valor que a empresa pode me pagar? Normalmente, como é que eu ensino nas minhas mentorias? Que a pessoa analise ali os 6 meses dos últimos faturamentos dela
E, principalmente, foque nos piores meses. Porque no pior mês dela, ela determina o salário dela. Joyce, mas eu tenho um mês ruim e vários meses bons. Como é que tu quer que eu foque no pior? Por quê? Se você determinar que o seu salário fixo é X com base no seu pior mês, com certeza a sua empresa vai sempre ter mais reserva de capital. E isso vai te ajudar a o quê? Aumentar a tua renda por meio de distribuição de lucros. Então, ó, é tudo um sistema. Se você determinar o seu salário de forma fixa, quem vai te dar mais valor em relação ao teu salário é a distribuição de lucro. Isso daqui que eu falei é apenas a renda principal. E muito importante saber diagnosticar antes de estar tirando, né? Porque é diferente o que você fatura do que você vai tirar. Porque, por exemplo, você falou de um mês de um faturamento bom, um mês de faturamento ruim. Se você quiser determinar o teu salário pelo mês bom, você vai ter gasto baseado naquele teu salário, que possivelmente vai ser alto, porque você teve um mês bom. E quando chegar o mês ruim? Você não vai poder tirar aquele salário, mas o seu gasto possivelmente já vai estar alto, porque você já tinha esse padrão. Então é importante ter esse cuidado, né? Se você se baseia pelo mês ruim, né? Com certeza, na você hora evita, né? Você já evita possíveis problemas. Evita tirar o dinheiro que a empresa não pode te pagar. E se no final de um certo período, 6 meses, 1 ano, você viu que a empresa teve um certo valor acumulado lá na reserva, você não... Joyce, aquele dinheiro que tá lá na reserva é meu? Não. Aquele dinheiro da reserva, você tira um percentual e faz como distribuição de lucro. Aí é a grande sacada do aumento da renda do dono de um negócio. É a distribuição de lucro. E ainda existem muitos negócios que nem tocam nessa questão ainda de distribuição de lucro. Prefere pegar aquele dinheiro e reinvestir no negócio, para que ele continue crescendo. E eu ia até falar isso. No caso da pessoa física, você faz alguma especialização para você ser um profissional mais qualificado, para você ganhar mais. E no caso de um dono de negócio, de um empreendedor, ele tem essa opção de reinvestir no seu próprio negócio, principalmente em maquinário, dependendo do setor que ele trabalhar, para ele produzir mais. E ele produzindo mais, digamos que o mês ruim dele foi 5 mil, mas ele aumentou a produção e agora o mês ruim dele é 7 mil. Então, ele já teve um aumento. Então, conforme ele vai investindo, né? Ele vai reinvestindo no seu negócio, ele tem esse aumento de faturamento que gradativamente ele pode aumentar o seu salário. Então, sem prejudicar a empresa, né, sem Branto? prejudicar a empresa. É uma maneira saudável de aumentar a sua renda principal. Exatamente. Que acaba até fazendo um paralelo um pouco com a pessoa física, né? Só que a pessoa física busca ter um crescimento pessoal dela, né? Ela tá se capacitando e o dono da empresa ele tem que procurar capacitar cada vez mais a empresa. Ou os maquinários, ou os colaboradores, enfim, né? Tudo que tá dentro daquele gerenciamento de produção, dependendo com que a pessoa trabalha. Isso, aí às vezes a pessoa diz assim, Joyce, eu não consigo tirar nem minha renda principal. Vem muito dessa questão, entendeu? Será que eu sei se a empresa pode me pagar aquele valor, aquele valor de renda principal? Será que a precificação está correta? Entendeu? Em muitos casos, complica eu te dizer aqui quanto é o valor que você precisa tirar de Prolabore, né? sem saber, sem ter ali informação. Às vezes a gente vai, né, quando a pessoa tá ali na sua empresa de forma desorganizada ainda, aprendendo, né? É um processo de aprendizado. E aí a pessoa chega, Joyce, eu acho que eu preciso melhorar a minha precificação. Aí eu falo, pois, fulana, me passa aí os relatórios dos últimos 3 faturamentos, das tuas despesas, dos teus custos. Não tenho. E aí eu digo claramente, então a gente vai ter que fazer o processo inverso. Antes de chegar na precificação, a gente tem que vir para organização, né? Inclusive você bate bastante nisso, né, Branto? Sim. Organizar primeiro para gerar esse processo de cuidado. Gerar o planejamento. E planejar para o futuro, né? Porque algumas pessoas têm muita dificuldade de fazer o planejamento, que de fato é difícil, principalmente se você não tem costume de fazer isso. E como é que eu posso iniciar ele?
Primeiro, organizando o que você já tem na mão. Então, você pega tudo aquilo que você tem, que você já sabe, e você começa a fazer uma organização financeira. Falando no caso de pessoa física, né? Você vai organizar a sua vida financeiramente. E é claro, inicialmente você vai esquecer de algumas coisas. Porque sempre foge, porque não é o costume. Mas conforme você inicia essa organização, você vai aparecendo, esqueci isso, aí coloca, esqueci isso. Vai chegar no ponto que você já se organizou 100%, de tudo que está entrando, tudo está saindo, e depois que você tem essa organização formada, você pode fazer o planejamento, que é você estar prevendo um possível gasto, um possível faturamento que você vai ter, né? Se você sabe quanto você vai ganhar, ou até entrando já no próximo ponto que a gente vai falar, que é uma renda extra. Quando você tem isso, você já tem uma previsibilidade do que mais vai entrar na sua conta. Então, você com essa organização já pode partir para o planejamento. A renda extra aqui, ela é isso que você iniciou aqui, ela vai dar esse como é que eu posso dizer, esse suspiro, né, para a pessoa. Normalmente, a renda extra, ela é muito indicado para pessoas que estão com o orçamento bem no limite. O orçamento que eu digo é o que ganha, o que gasta, tá ali no limite, fechando 0 a 0, ou tem mais dívida do que recebe no mês. Ou também é muito utilizado para pessoas que já são organizadas e começaram a investir. E por que essas pessoas fazem renda extra? Para ter mais dinheiro sobrando para investir mais. Mas o que é essa renda extra, né? Ela é dada com alguma atividade que você saiba fazer, não obrigatoriamente a sua profissão, mas é alguma coisa que você sabe fazer e você é muito bom. E no seu tempo livre, você fornece esse serviço. Por exemplo, um técnico de informática que ele atua em outra área. Digamos que essa pessoa trabalha no banco, mas ela tem formação de técnica em informática. Então, nos finais de semana que ela tem um tempo livre, ela pega algum serviço de manutenção de computador, de instalação de software, porque ele sabe. E com isso ele ganha essa renda extra. Então, não obrigatoriamente tem a ver com a sua ocupação principal, mas é alguma coisa que você sabe fazer, você presta esse serviço e você recebe por isso. Também pode ser por produtos. Você revende algum tipo de produto, não é a sua ocupação principal, mas você ganha dinheiro com isso. Então, acaba se tornando uma renda extra. Exemplo, né, na pessoa aqui física, você trabalha para alguém, né, você trabalha de carteira assinada, tem aquele horário para cumprir, e tem ali horas vagas, como o Brando estava explicando aqui, que dá para empregar ali, vou vender perfume, né, vou vender algum tipo de perfume, algum tipo de produtos, né, de maquiagem, de roupa, aquilo dali é a sua renda extra, isso, né? Isso, que acaba servindo para dar um desafogo no orçamento, né? Você ter um valor a mais para poder pagar as contas e ter aquele dinheiro sobrando. Ou também, como eu falei, é muito utilizado para as pessoas que já começaram a investir, que já estão nesse processo de crescer patrimônio e normalmente já viram que apenas com o que ganha no trabalho vai demorar muito a aumentar esse patrimônio, então parte para opções de renda extra, para ganhar mais, para poder investir mais e ver o seu patrimônio crescendo cada vez mais exponencialmente. Você pode fazer renda extra, né? Com a venda aquela máquina, aquele objeto que você tem em casa, né? A renda extra, ela é oscilante, né? Ela é esporádica, né? Ela acontece de vez em quando. Por isso que o nome é extra. Não é algo tipo assim, todo mês eu faço esse serviço aqui e aí acaba que é um serviço extra. Aquilo que acontece com frequência, chega um momento que deixa de ser serviço extra e acaba somando ao seu salário. Por exemplo, a pessoa trabalha com alguma coisa, mas com o tempo ela é professora, ela dá aula. Só que ela é muito boa naquilo, ela trabalha para uma escola. E ela começa a vender mentoria específica daquele conteúdo. Só que ela tá dando tanto certo, que ela tá vendendo tanto, ela tá ganhando tanto, que aquilo pode se tornar a renda principal dela. Ela vai deixar de trabalhar como professor e vai apenas focar nessas mentorias. É um exemplo de uma renda extra que possivelmente venha a se tornar a sua renda principal. Por que a gente fala renda extra? Porque de fato começa com algo extra, que é fora do seu horário comum de trabalho, algo que não atrapalha essa sua carga horária e vem para complementar a sua renda.
mas não tem nenhum problema disso futuramente vir a se tornar sua renda principal. Se você estiver ganhando mais com isso, é até a consequência. Você vai estar crescendo financeiramente. No mundo dos negócios, o que seria um serviço extra, né? Vamos supor aqui que eu tenho uma clínica. A minha clínica, ela é de estética. Eu sou profissional da área da estética e eu tenho essa clínica e ali toda a vida tem o faturamento e tudo. Só que eu preciso aumentar num determinado mês o faturamento daquela empresa. Aí o que é que eu penso? Eu, como especialista e profissional, eu penso... eu tenho um conhecimento, eu tenho um talento, eu vou dar um curso sobre esse talento aqui que eu tenho. E aí eu abro uma turma, dou esse curso e pronto. Aquilo dali é uma renda extra. Foi algo que veio, que não é uma atividade principal do seu negócio, no momento, como o Brando falou, tudo que é extra pode se transformar como principal um dia. Só que se você faz aquilo dali só agora para aumentar o faturamento nesse mês, aí passa 3, 5, 6 meses, não faz mais. Aí depois, vamos abrir outra turma para melhorar o orçamento nesse mês, porque vamos supor, mês de janeiro e dezembro são mês mais fraco, então eu preciso fazer uma forma de entrar mais dinheiro. Aí eu vou lá para a renda extra para aumentar a renda dentro do meu negócio. E normalmente esse é a grande característica de uma renda extra. Ela inicia por uma precisão. Ou você precisa de mais dinheiro para pagar, ou você precisa de mais dinheiro para, por exemplo, estar investindo. Nunca é algo natural. Tô sem fazer nada, tô com tempo livre, vou fazer renda extra. Não, normalmente tem esse pedido financeiro de você precisar de mais dinheiro, então você vai e troca esse seu tempo livre por alguma atividade que vai estar te gerando dinheiro. E isso é muito importante o que o Brando está falando. Por quê? Porque a renda extra, exatamente, você para cumprir esse horário, outra carga horária que vai exigir de você como renda extra, né, o seu tempo, você tem que estar muito bem programado, organizado. Porque também não é saudável você trabalhar 8 horas por dia, aí sai do trabalho, aí vai trabalhar em outro lugar. Eu trabalho numa contabilidade. Aí eu saio do trabalho, aí eu vou para um restaurante ser garçom até 4 horas da manhã. 8 horas da manhã eu entro de novo, vou para contabilidade. Exemplo, né? Será que vale a pena isso? Né? Que tipo de esforço, de desgaste emocional, físico, mental, você tá pensando em fazer por essa renda extra? Aí é como o Brando falou, como a renda extra ela é muito uma necessidade, muitas vezes ela acontece porque nós temos algo antes, que é a desorganização financeira. Como nós estamos desorganizados financeiramente, nós precisamos de mais dinheiro. Tô gastando mais. Comprei uma coisa, não calculei bem. Comprei um apartamento. Recebia R$1.000, comprei um apartamento para pagar R$900 por mês. No meu apartamento. Realizei meu sonho. Só que eu ganhava R$1.000. E aí eu comprei um apartamento para pagar R$900. É meu. Depende. Porque se você não conseguir mais pagar, se aquilo arriscar as suas necessidades básicas, que são a alimentação... Que com certeza vai, né? Com esse orçamento aí. Com esse orçamento, né? De R$100, R$200, né? Sobrando. Se isso arriscar, possivelmente você vai deixar de pagar e logo o bem que está alienado ao banco, carro, apartamento, casa, tudo que está alienado, terreno a outro, não é seu até que você quite a conta. Então, assim, a organização financeira, ela faz muito parte, ela complementa esse entendimento de qual é a renda que eu preciso, né? É a base, é a estrutura. Para você ter esse entendimento, para você fazer essas coisas, até mesmo para você, como você falou, financiamento, empréstimo, é muito interessante você ter esse prévio conhecimento de uma educação financeira estruturada para você saber se está fazendo um bom negócio ou não. Para você saber se você ali na frente vai precisar fazer uma renda extra ou não. Porque, claro que é muito positivo você fazer renda extra, você está aumentando a tua receita, mas você está trabalhando mais. A única coisa que temos na nossa vida que é limitado é o tempo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tem pessoa que produz melhor
durante esse período ou não. E já tem pessoas que precisam de mais tempo para poder gerar mais dinheiro. Então, se você está trabalhando, fazendo uma renda extra, talvez você deixou de trabalhar 8 para trabalhar 14 horas por dia. Já é muito puxado, né? Talvez você já não vai ter um lazer, um descanso necessário. Então, para complementar orçamento, é interessante que a renda extra não seja uma coisa muito longa. Porque com certeza, se for, vai gerar problemas na sua saúde. A não ser que seja algo que esporadicamente está crescendo e já está caminhando para se tornar sua renda principal. Aí, quanto a isso, beleza. Porque aí você vai pegar o horário que você tinha da sua renda principal no seu trabalho para focar totalmente nessa sua renda extra que vai se tornar sua renda principal. Caso contrário, é interessante você repensar essa tua organização financeira. Porque se você está trabalhando tanto, está fazendo tanta renda extra e ainda assim continua precisando de mais, possa ser que existe alguma coisa está errada. Tem É. uma grande pedra no caminho. Que problemas são esses? São crenças. Existem as Consumo. crenças limitantes, né? Dinheiro tem que usar o hoje, porque amanhã só depende de Deus. Bota a culpa em Deus. A culpa é nossa desorganização. E matematicamente amanhã você vai estar vivo. Matematicamente, você vai estar vivo, vai ter que pagar a conta. E aí, isso gera outros problemas. Ansiedade, doença, muitas coisas, né? Problemas sociais, então, muitas coisas mesmo. Renda extra, ela é interessante. O que é que a gente vê muito, né? Principalmente na internet. Faça isso e aumente 10, 5 mil reais em renda extra, isso, aquilo, outro. Mas depende, essa renda extra, você vai conseguir dar conta do tempo necessário para gerar essa renda? Né? Tem que analisar. Principalmente, por exemplo, se você é uma pessoa solteira ou não. Se você é uma pessoa que tem filhos ou não. Porque, principalmente para quem é pai, é muito interessante ter esse tempo com os filhos. Então, será que vale a pena você... Claro que se você estiver numa situação de precisar daquele dinheiro para fechar o orçamento, você vai fazer esse sacrifício. Mas como a gente está falando aqui, não é uma coisa que é para ser constante. Uma coisa de talvez 6 meses, 1 ano, para você sair dessa situação. Não é para você manter. Porque com certeza, senão você vai gerar outros problemas. E aí, como a gente está falando de formas de aumentar a sua renda por meio dessas 3 formas de renda, a primeira, só fazendo um lembrete aqui, a primeira é o quê? Principalmente organização e aumento do meu conhecimento, da minha especialização como pessoa física, como eu, como dona de um negócio, para poder crescer o próprio negócio. Porque se você não tomar boas decisões por meio do seu conhecimento, você vai perder dinheiro, né? Então, faz parte dessa de te fazer tomar melhores decisões e assim aumentar essa renda, esse faturamento principal, essa renda principal. A segunda, que é a renda extra, você tem várias formas, como o Brando falou, e aqui eu vou lembrar de algumas, né? Se você tem um conhecimento, como é que eu sei que renda extra eu posso fazer? Normalmente eu digo, até para abrir um negócio, né? Quais são os seus talentos? O que você gosta de fazer? Mesmo se alguém não te pagasse para fazer isso. E aí você pensa, eu sou uma pessoa que eu gosto de ensinar. Então, se ninguém te pagasse, tu ensinaria mesmo assim? Sim. Tanto é que eu abro uma live e vou ensinar, né? Por quê? Porque ensinar é algo que eu gosto e fortalece o meu conhecimento, a minha partilha, é algo que para mim é importante. Então, o que é que você gosta de fazer, mesmo que ninguém te pagasse? Isso pode ser considerado uma renda extra, né? Você pode criar algo para fazer, para trabalhar e gerar dali uma renda extra. Ensinar, reforço, o Uber, né? O próprio Uber, entrega de produtos, revender produtos. Um exemplo que eu conheço muito, que eu acho que é muito atual para várias pessoas, você com certeza conhece alguém que vende bolo. E normalmente essa pessoa tinha um outro trabalho e ela começou devagar fazendo bolo nos horários livres, pegando encomenda. E hoje essa pessoa trabalha só com isso.
Eu acredito que quase todo mundo conhece pessoas que trabalham assim com bolo, confeitaria, que normalmente é esse processo. Ou seja, começou com uma renda extra nos tempos livres, foi se tornando algo lucrativo, que foi tomando muito tempo, que ela não conseguiu mais conciliar com a renda principal. Mas como estava ganhando mais, passou a ser apenas a trabalhar com aquilo, passou a ser a sua renda principal e nenhum problema. Até porque aquilo está gerando mais lucro para essa pessoa, está gerando mais resultado. E chegamos no ponto 3. Renda passiva. Renda Brando passiva. Peixoto, especialista em renda passiva. Explica, Brando. A renda passiva, ela é algo que tem que ser minuciosamente explicado. Por quê? Porque a renda principal e a renda extra é comum. Mais tranquilo, né? Mas quando a gente chega, né? Eu vejo porque quando eu vou ensinar sobre essa parte nas imersões, nos treinamentos e mentorias, é algo que eu tenho que ir com mais exemplos, de uma forma Porque mais... não é muito atual, né? É novo. É algo que é pessoas. novo e gera ainda muita confusão, né, sobre o assunto. Explica o que é renda passiva. Tá, eu vou explicar. Que é o terceiro Se ponto. não entender, me diz pra mim tentar explicar melhor. Diferente dessas outras duas rendas, a renda passiva é aquilo que vai te trazer um resultado, um retorno, sem você fazer esforço. Literalmente, você vai estar ali passivamente, parado, e aquilo vai estar te gerando um retorno. É o famoso dinheiro trabalhando para você. E como é que eu consigo isso? Por meio de aplicações financeiras, investimentos, ou um modo muito comum que a gente conhece nos dias de hoje é você comprar uma casa e colocar aquela casa para alugar. Todo mês que você receber aquele aluguel, que você não está tendo um trabalho por aquilo, é a chamada renda passiva. Porque o dinheiro que você aplicou na casa está trabalhando para você e está te gerando um retorno mensalmente. Hoje em dia, a gente tem diversas outras opções, como ações que pagam dividendos, que dividendos é a distribuição de lucros das empresas, fundos imobiliários que pagam proventos mensais, ou até mesmo essas contas remuneradas de bancos digitais, que você coloca o dinheiro lá aplicado e você vê dia após dia aquele centavo aumentando, rendendo mais. Então, aquilo é a sua renda passiva, que já está te gerando retorno. Porém, diferente das duas outras opções que a gente falou, é algo que demora mais um pouco para você ter um retorno alto, digamos assim. Porque na renda principal, normalmente, se você fazer uma capacitação, você fez um curso, uma faculdade que talvez no máximo 3, 4 anos, você encerrou, você já pode subir de cargo onde você está ou encontrar um outro emprego que te pague melhor. A renda extra do mesmo jeito, você faz a renda extra e no mesmo momento você recebe. A renda passiva possa ser que você demore até mesmo anos para receber um salário, digamos assim, né? Porque você vai aplicando o seu dinheiro, você vai acumulando patrimônio, capital e você vai tendo um retorno quanto a isso. Só que o melhor de tudo e o ponto principal é que você não vai estar fazendo nada. Você vai estar descansando, até o famoso viver de renda. Você está vivendo da sua renda, do que você gerou, do que você acumulou. Você pode passar o dia sem fazer nada, que aquele dinheiro vai cair na sua conta. Você pode estar viajando, que aquele dinheiro vai cair na sua conta. Então é você preparar toda uma estrutura, o seu capital, seu dinheiro, para você ter esse dinheiro trabalhando para você. Você vai criando um exército que vai começar a guerrear por você e, consecutivamente, esse exército vai trazendo medalhas, que seriam os retornos dessa batalha que eles estão traçando. Porque você não vai estar fazendo mais nada, é só o seu dinheiro trabalhando por você. E um ponto muito importante, importantíssimo, é o tempo, né? Na renda passiva. Eu peguei R$100, vou aplicar num tesouro direto para pegar esse dinheiro daqui a 1 ano. Chegou o outro mês, eu não me organizei financeiramente, não sei como está minha renda principal, como eu não tenho organização, de vez em quando eu caminho ali, eu vou lá para a renda extra para poder melhorar minha renda principal. Aí eu pulo para a renda passiva, começo a fazer uma aplicação. Pego ali, aplico R$100, porque eu já venho ali no meu limite, mas R$100 dá. Aí eu venho e coloco lá meus R$100. E ainda coloco lá que daqui a 1 ano, 2 anos, eu vou pegar esses R$100 a 105, a R$110, a R$120,
Porque a gente está falando do tempo. Aí eu vou lá, pego o dinheiro. Quando chega no outro mês, apliquei. Chegou no outro mês, entrei no vermelho. Por quê? Porque minha renda principal está desorganizada. E isso vale tanto para a pessoa física como jurídica. E aí eu preciso ir lá na aplicação que eu fiz e resgatar esse dinheiro. Eis aí um problema. Quais problemas podem gerar, Brando? Quando eu começo a essa questão de trabalhar a renda passiva por meio de investimentos, sem fazer ali, no mínimo, uma reserva de emergência. É muito prejudicial você não ter uma reserva de emergência. Eu sei que a gente não fala hoje a respeito aqui da reserva, mas já tem muito conteúdo no YouTube, no Instagram a respeito disso, que no básico é você ter um dinheiro reservado para caso aconteça essa situação que a Joyce falou, você não precise resgatar do seu investimento. Qualquer problema que tem, você mexe na sua reserva. Por quê? Porque nesse caso de construção de renda passiva, duas coisas fundamentais. O tempo, com certeza. Quanto maior o tempo aplicado, melhor, porque vai estar tendo a incidência da fórmula dos juros compostos. E o dinheiro que você está acumulando, o acúmulo de capital. São duas coisas fundamentais. Inclusive, quando eu estava falando da renda extra, eu falei que um dos pontos de algumas pessoas fazerem renda extra é ter mais dinheiro para investir. Por quê? Para começar a acumular mais dinheiro rapidamente. Tipo, a pessoa começou colocando R$100 e ela já começou a sentir aquele retorno, então ela entende. Se eu colocar R$200, R$300, eu vou aumentar esse retorno, eu vou estar ganhando tempo, né? Como a gente fala, tempo é dinheiro, porque ela pode ter o mesmo resultado se ela apenas deixar aquele dinheiro nos próximos 20, 30 anos. Conforme ela colocar mais, ela vai diminuindo esse prazo para ela ter um retorno esperado. Talvez ela queira receber um salário mínimo e a meta dela é ter 300 mil aplicado. Então, quanto mais ela aplica, mais rápido ela vai chegar nesse retorno. Ao invés de chegar lá com 50, com 40 anos, ela pode chegar com 30, 35. Então, muitas pessoas optam em fazer renda extra para esse dinheiro extra começar a aplicar para ela viver dessa renda passiva. Então, no planejamento, quando ela chegar nessa renda passiva ideal, ela já não vai ter mais a necessidade de ter uma renda principal e nem uma renda extra. Ela está comprando hoje o tempo dela lá no futuro. Mas é claro, isso depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não pretende parar de trabalhar, mas pretende ter uma renda passiva alta para ter uma vida mais tranquila, poder dar uma melhor vida para os pais, para os filhos, enfim, vai muito de cada pessoa. Mas é importante você entender, você ter esse conhecimento para você mesmo montar a sua estratégia. Se você não entender, dificilmente você vai conseguir montar. E normalmente o que acontece, né? Eu não tenho cabeça, eu não entendo sobre esse negócio de aplicação. Vou pegar o dinheiro aqui que tá sobrando, ou do tempo que eu passei trabalhando de carteira assinada, ou que eu juntei um dinheiro, ou da minha empresa. Vou comprar imóveis, né? Comprar casa para alugar, que é melhor, que vai me dar mais renda, e eu não preciso estar me preocupando com essa situação. Depende. Se você compra algo financiado, já vai para aquela regra, né? Comprou financiado, você assume normalmente um compromisso a longo prazo. Uhum. Se você tiver algum problema e não puder honrar com esse compromisso, você vai perder todo o valor investido. Primeiro ponto. Segundo ponto é que quando você investe em imóveis, no caso, compra de casa, apartamentos e tudo para alugar, não é que você já tem aquele bem e você vai ter sempre dinheiro com ele. Por quê? Porque vai chegar momentos que ele vai ficar sem estar, que ele vai estar desocupado. Uhum. Tem também os custos da manutenção. Possíveis problemas com o inquilino, né? Problemas com o inquilino. Então, assim, é muito hoje uma análise. Antigamente, você estava ali só pensando, se eu comprar uma casa, eu vou alugar, já vou ter aquele dinheiro certo, a casa é minha e ainda vou ganhar dinheiro. Mas você tem que lembrar que existem problemas com esse tipo de investimento também, como no investimento em ações. Então, assim, não existe algo tão seguro, nem para casa,
né? Nem para um investimento em imóveis, como no próprio investimento em bolsa de valores, em ações. Não existe algo tão seguro assim. Existe o quê? Isso é um conselho que eu dou, que eu não fiz e porque eu não tinha um conhecimento. É o quê? Quando você pega tudo que você tinha de dinheiro, de reserva, de sonho e investe em um único local. No meu caso, o que é que eu fiz, né? Eu não fiz o investimento em si na casa. Eu pensava assim, eu vou investir para que eu tenha uma renda futura, ou vendendo ou alugando em terrenos. Futura, ainda nem tinha o dinheiro. Uhum. Só que o que é que eu fiz? Eu investi toda a minha reserva em 4 terrenos, no mesmo local. Então, qual foi o meu maior problema? Eu não diversifiquei os meus investimentos, né? Pensando na minha renda passiva, eu não tinha esse conhecimento. Tive um momento de dificuldade, de crise, por questões familiares mesmo, né? Uma emergência. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não paguei os terrenos. Os terrenos que eram um entendimento meu, um investimento que ia me voltar, né, em um dia, algum tipo de reserva, o que foi que aconteceu? Eu não pude pagar e automaticamente eu perdi tudo que eu investi. Então, assim, quando eu fui analisar, o que é que eu entendi? Eu disse assim, eu errei. Errei porque investi tudo em um único local. Errei porque talvez eu poderia ter investido em um terreno naquele local. Se eu quisesse mais terreno, em outro local, né? Porque terreno é muito oscilação. Ele pode valorizar ou pode não valorizar. Mas normalmente sempre valoriza. A grande questão é que o que aconteceu com a Joyce acontece com muitas pessoas e possivelmente também teria acontecido comigo se eu não tivesse começado a estudar, talvez 2018 que eu comecei a estudar isso. Porque isso era muito comum e ainda é muito comum na nossa sociedade, pessoas investirem em terrenos e imóveis. É onde os brasileiros mais investem porque eles veem esse retorno nas outras pessoas, nas pessoas que já investiram. Ele vê que a pessoa comprou um terreno ali de 20 mil e 4, 5, 6 anos depois vendeu de 100. Ele viu que a pessoa comprou aquela casa e todo mês recebe o aluguel. Então ele vê isso como a única possibilidade de retorno de um investimento. E até pouco tempo atrás, isso acabava sendo ainda realidade. Só que com o avanço que a gente foi tendo do mercado financeiro, até mesmo pela parte da tecnologia, hoje temos diversas opções de investimento e até com um baixo custo de entrada. Porque, por exemplo, para eu investir em ações, em fundos imobiliários, que pode me dar um retorno parecido de um aluguel de uma casa, fundos imobiliários, falando mais específico, eu não preciso ter 120 mil para comprar uma casa para poder alugar ela. Eu posso, com 10, 100 reais, já iniciar esse investimento. Aí você pode falar, Brando, mas eu com 10, com 100 reais, eu não vou ter retorno de um aluguel de uma casa. É claro que não, porque você não colocou aquele dinheiro. É um retorno proporcional. É tanto que se você for ver um retorno a gente chama de yield, que é o retorno que aquele investimento vai estar te pagando pelo valor aplicado. Se você for ver o yield de um fundo imobiliário, por exemplo, e de um aluguel de uma casa, o do fundo imobiliário é mais rentável. E ele é mais seguro, porque se aconteceu o que aconteceu com a Joyce, você não tem tanta dificuldade para vender, você tem mais liquidez, você tem mais seguridade por conta do mercado e você tem uma baixa barreira de acesso. Com pouco dinheiro você já pode iniciar. Mas por que isso? Porque o nosso mercado evoluiu muito. Hoje já existem essas diversas opções que eu estou falando aqui, só que você precisa ter o interesse de ir atrás, de buscar, de querer conhecer. Porque um erro que algumas pessoas fazem, financiar uma casa para alugar. Se você for colocar na ponta do papel, o que você está gastando com juros, o que você tem um retorno de aluguel não basta. Então, não estou dizendo que você comprar uma casa para alugar é ruim. Se você comprar casa à vista, beleza, dependendo do local, enfim. Agora, você financiar para alugar,
matematicamente, se a gente for colocar na ponta, calcular juros por juros, não vai ter esse retorno rentável que você imagina que está tendo. Só que se a gente não calcular, a gente não sabe. Se você não tiver esse conhecimento, você não sabe. É uma das verdades intrínsecas do dinheiro, que o dinheiro segue a gente. Se você não entender dele, aí que ele vai embora. E essa outra matemática aqui do Brando, eu também fiz. Eu comprei um apartamento. E por quê? Porque eu sempre escutei, né? Quem é que tem dinheiro? Quem gera dinheiro é porque já tem dinheiro, né? Então, eu entendi assim. Uhum. Eu recebi... Quando eu comprei terreno... Olha aí, outra coisa que eu vou deixar claro. Olha aqui pra mim. Você precisa pegar conselhos de pessoas que são referências no assunto que ela tá te aconselhando. O que são referências? Pessoas que entendem sobre isso. E tiveram resultado sobre isso que ela tá te dizendo. Ah, porque minha mãe disse que o dinheiro é ruim. Ah, porque o fulano disse que eu tinha que investir nisso. Olhe pro fulano, olhe pra sua mãe, para todas as pessoas que estão te orientando, com clareza e diga, essa pessoa é referência nesse assunto específico. Se não, pula fora. Por quê? Quando eu investi tanto em terreno, foi por meio de quê? De uma orientação de uma colega de faculdade minha. Quando eu investi num apartamento que eu comprei justamente com o objetivo de alugar, então o que foi que eu fiz? Eu assumi um compromisso a longo prazo, alienado a um banco, sem saber se eu poderia passar por uma crise financeira, alienado a um banco com o propósito de quê? Olha o pensamento que eu vou dizer, o meu, porque eu tenho certeza que muita gente já fez isso na vida. Uhum. Porque se você pode pegar um pinico aí, tudo que tem dentro, eu já fiz de tudo. Viu? Pra descer aqui, pode pegar. Porque isso, gente, a falta de conhecimento, de referências das pessoas certas. Quando eu virei a chave, que eu comecei a estudar, a buscar as pessoas certas para que eu pudesse crescer, para que eu fosse orientado da forma correta, tudo mudou. Uhum. Mas quando eu comprei o meu apartamento, qual era o objetivo? Alugar esse apartamento. E o dinheiro do aluguel pagar as prestações. O dinheiro do aluguel pagar as prestações. Uhum. Só que eu entrei num outro buraco mais fundo ainda. Qual foi o buraco mais fundo? Aluguei, eu não sabia administrar um bem, o inquilino não me pagava porque eu era uma pessoa muito boa, não pagou IPTU, quebrou o apartamento por completo. Isso daí que eu ia falar. Então, eu tive prejuízos que era melhor não ter alugado aquele bem. Eu tive que decidir morar no bem, porque eu não queria mais alugar de tanto... Foram 5 anos de transtorno. Para poder, naquele entendimento, que eu deveria ter investido num bem, para poder alugar, porque pelo menos ele estava sendo alugado e pago pelo inquilino, e no final de 20 anos, 30 anos, ele seria meu. Pronto. Olha o entendimento. Então, uma coisa que na época poderia ter sido 100 mil, eu paguei 300 mil. Estou pagando 300 mil. Por quê? Falta de conhecimento, falta de referência, falta de entendimento. Pois a pessoa pode pensar, Brando, você tá falando aí que não compensa eu financiar uma casa e colocar para aluguel. Mas para mim compensa, porque a minha prestação é 600 e eu recebo 800 no aluguel. Eu tô tendo R$200 de lucro. Tá certo. Aí vamos lá. O teu financiamento é o quê? É de 20, 30 anos. Normalmente, se você faz um contrato com a pessoa, é de 6 meses a 1 ano. Então você tá garantindo aquela pessoa de 6 meses a 1 ano. Você tem certeza que ela vai morar 20 anos ali na tua casa? Que ela vai pagar? Primeiro que ela vai morar, né? Que ela vai estar lá fazendo essa estadia. E depois que ela vai pagar direitinho, que ela não vai prejudicar, destruir o local, né? Pra você precisar gastar com reforma. E outra, normalmente pra você se prevenir disso tudo, você vai fazer um contrato, né? Com uma imobiliária, né? Pra poder precaver todo esse problema. E você já vai ter um custo. Então, se você colocar tudo no papel, com certeza não vai suprir. Talvez no máximo fique no 0 a 0. Só que seria pelo menos
benéfico para você se você conseguisse garantir que a pessoa ficasse lá o período todo do financiamento. E dificilmente essa pessoa vai ficar. Olha lá se ficar 5 anos. E eu ainda busquei ajuda com corretora de imóveis, mas não fui feliz na corretora que eu busquei ajuda. No caso, a corretora em específica, né, que eu contratei, ela somente se preocupava em receber o dinheiro, se era pago com atraso, se estava quebrando alguma coisa, se estava destruindo. Não tinha nenhum tipo de preocupação em relação a isso. Posso ser que eu escolhi a corretora errada, né? Não falando aqui das corretoras, mas eu não fui feliz também, nem no meu processo de escolha do profissional. Então, assim, eu assumi tudo que você possa imaginar em decisões erradas. Aprendeu na peia. Eu sou sobrevivente. É bom porque senão eu ia falar que eu falo só na teoria, né? Você tá comprovando tudo. Eu sou uma sobrevivente. Aprendi e explico como sair como não entrar nessa. Então, assim, gente, por que a gente tá falando dessas 3 rendas? A primeira coisa que vai te levar a aumentar a tua renda é a clareza que existe essas 3 formas. A segunda coisa é você conhecer a cada uma de forma pessoal, né? Buscar mais. E a terceira coisa, quando você conhece, você para de tomar decisões erradas. Porque o que vai quebrar o ser humano são as suas decisões. É que nem a empresa. A gente que tem uma empresa, uma decisão minha pode quebrar toda a minha empresa, demitir todos os meus colaboradores. Uma decisão, eu preciso só decidir. E aí, a decisão sem conhecimento, sem referência, sem embasamento, é a mesma coisa do financeiro. Uma decisão sua errada vai te trazer transtornos por 20, 30 anos, como aconteceu comigo. Justamente, é muito importante você tomar decisões corretas e você só vai conseguir tomar essas decisões sendo bem aconselhado por pessoas e tendo conhecimento. E a gente já tem até conteúdo aqui no YouTube, né, falando da importância de você buscar o conhecimento. Então pode procurar aí no canal que a gente gravou um vídeo esclarecedor muito a respeito disso. É isso aí, gente. Gostou do nosso conteúdo? Continua aqui que nós vamos trazer ainda mais para você. Aproveita, segue a gente, compartilha para aquelas pessoas que você sabe que tem essas dificuldades aqui. E se ficou com alguma dúvida, né? Deixa aí nos comentários, fala no direct, quem tá vendo no Instagram. Deixa aí e procura a gente que a gente também vai partilhar, te ajudar a entender, né, esse mundo do dinheiro, né? Como o Brando falou aqui no começo, o dinheiro é uma ciência, tá bom? Esperamos você no nosso próximo episódio. Até mais!